Glorificado seja o nosso Deus que nesta manhã nos traz à sua casa de oração, porque quando nos reunimos num só propósito, no mesmo Espírito, somos casa do Senhor. Por isso, nessa manhã, o nosso coração se alegra, porque comemoramos a dádiva do Senhor de nos conceder a escola bíblica dominical. O estudo da palavra do Senhor é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. E eu espero que você, assim como eu, estejamos todos aproveitando aquilo que o Senhor tem a tratar conosco através da sua palavra. É por isso que, no Salmo 119, no versículo 18, o salmista nos diz: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Que nesta manhã possamos desfrutar das verdades maravilhosas da lei do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, pela escola bíblica dominical, pelo grupo de homens e mulheres que se dispuseram a estar ouvindo a tua voz e a estar contribuindo para o crescimento do teu reino. O estudo da tua palavra nos faz crescer. O estudo da tua palavra, Santo Deus, nos faz viver dias melhores aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a entender as maravilhas da tua lei e a desfrutar das tuas promessas. No nome de Jesus. Amém. Mês de maio, mês da família. No nosso culto nós teremos a participação de vários irmãos, de várias famílias da igreja. Na sequência, teremos a participação da irmã Eunice, nossa diretora do Departamento Educacional da Igreja, que estará também falando acerca da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical. Na sequência, nós teremos a participação de algumas famílias da igreja, uns irmãos, e é bom vê-los, porque guardamos saudade dos irmãos neste momento de distanciamento social. Certo que o Senhor tem muito a fazer na nossa vida e a nos abençoar neste dia de domingo. Aproveite, meu irmão, volte-se para o Senhor, que sua mente e coração estejam um único sentimento de bem dizer ao Deus eterno. Amém. Bom dia, meus irmãos. Hoje estamos aqui como educadora religiosa da primeira igreja batista e estamos num momento muito especial, relembrando a Escola Bíblica Dominical, que teve o seu mês, o mês de abril, que findou agora. E durante o mês de abril, nós verificamos em várias igrejas programações especiais, alusiva à data, porque ela é uma escola muito especial e já vem de muito tempo. Vamos falar um pouquinho, fazer uma síntese do que é a escola dominical na vida da igreja. Ela foi fundada no dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, por Robert Hike. A EBD ela veio para suprir necessidades educacionais que foram verificadas pelo fundador. Ele verificou que durante os domingos, quando as crianças não tinham atividade em suas escolas seculares, elas ficavam na praça e ali às vezes aprendiam e desenvolviam ações que não era muito conveniente. E ele começou a estudar um modo de tirar as crianças daquela situação e ensinar-lhes algo útil. Foi assim que ele começou a reunir todos os domingos pela manhã e trabalhar com a Bíblia, estudar a Bíblia com aquelas crianças, mostrando a mensagem da palavra de Deus e dando-lhes oportunidade a questionarem sobre o que era a Bíblia e o que ela trazia para a sua vida. Foi assim que Roberto começou usando a Bíblia e ensinando as crianças.
Hoje nós temos visto em muitas igrejas a Bíblia fechada e a escola também. Mas é importante, meus irmãos, reabrirmos a escola juntamente com a Bíblia para fazer um grande trabalho de orientação, não só para as crianças, mas por tantas pessoas que precisam do conhecimento da Bíblia. Nós temos verificado que a falta do conhecimento da palavra tem levado muitas pessoas a derrotas. Isso nós já podemos afirmar porque no texto de Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento destrói um povo. Então nós temos que aproveitar todos os nossos tempos, nossos momentos e os templos para trabalhar com a escola bíblica dominical. Jesus mostra lá em João 2:46, nós vemos que Jesus foi um que deu muita importância desde pequenininho para o estudo da Bíblia, da palavra na igreja. Ele estava sentado ali, a Bíblia nos mostra lá em João, ele estava sentado ali fazendo o quê? Ele estava estudando a palavra, ouvindo o estudo da palavra e questionando os professores, os mestres que estavam lá na frente, a fim de adquirir um pouco mais de conhecimento. E se o próprio Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus, reconheceu a importância, o valor do ensinamento bíblico, e ainda mais, separar um tempo para sentar e conversar sobre essa palavra, o que diríamos nós que estamos aqui, né? Durante este ano, a Convenção Batista Brasileira está trabalhando o tema Compartilhando Graça e Misericórdia. E a divisa graça e misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Se nós estamos recebendo de graça, nós temos que doar também. Doar de graça aquilo que nós recebemos anteriormente é o mínimo que nós podemos fazer. Então, vamos usar essa escola tão preciosa e vamos distribuir a graça de Deus. Vamos levar a todos a graça e o conhecimento da palavra de Deus, que isso é que nos edifica, é o que vai nos levar aos céus. Obrigada, irmãos. Queremos convidar vocês a ler junto conosco o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora o Arthur irá fazer uma oração agradecendo a Deus por estar nos cuidando, nos protegendo e abençoando a vida de cada um de vocês. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que já tenha feito por nós. Abençoe minha mãe, meus pais, todo mundo, Deus, todo mundo que assistindo, todo mundo. Que a noite a gente tem uma boa noite de sono, obrigado pela comida, por tudo. Que a gente que você abençoe os meus amigos e de todo mundo, meu Deus. Amém. Amém. Salmo 78, de 1 a 4. Poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e seu poder e as maravilhas que fez. Oremos. Pai, te louvamos por mais uma vez termos a oportunidade de te adorar e te engrandecer e aprender, Senhor, mais e mais da tua palavra. Agradecemos, Senhor, nesse momento, pela oportunidade que temos de aprender na Escola Bíblica Dominical, Pai querido. Alguém, Senhor, em algum momento pensou que nós precisávamos, Pai, de orientação em relação à tua palavra, Pai querido. E nós te louvamos porque nós podemos contar todos os domingos, Senhor, com os ensinos de irmãos que são capacitados por ti, Pai querido, para orientar o teu povo. Te louvamos porque temos a oportunidade, Senhor, de aprender mais e mais da tua palavra. Pedimos, Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre cada um dos irmãos, Senhor, que se disponibiliza a ensinar a tua palavra, Pai querido. Pedimos que o Senhor possa também, Senhor, iluminar nossas mentes para que possamos compreender tudo que tu queres que saibamos, Pai querido. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós e te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado sim resgatou-me a mim e a vocês também, o bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, muito feliz. Tato, tá, 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 e o pá, 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 e viro-me pra cá. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. E vocês também, ouvindo o que Deus diz. Hão de vir andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Que alegria poder chegar na sua casa através dessa mensagem para falar para você como a Escola Bíblica Dominical é importante para a minha vida e para a vida da minha família. Todos nós somos alunos da EBD, nós frequentamos a nossa escola bíblica e a cada domingo nós somos abençoados pela porção da palavra de Deus que chega até nós para ser estudada. E nós queremos dizer, se não fosse esse incentivo, essa motivação, como seria difícil. Mas o Senhor nos abençoa a cada dia, providenciando para nós um estudo de qualidade através da escola bíblica, para que a nossa vida possa ser enriquecida.
E louvado seja o Senhor por isso. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos felizes em poder compartilhar com os irmãos um pouco da importância da escola bíblica dominical para a nossa família. A cada domingo nós temos tido a experiência de, reunidos, estudarmos a palavra do Senhor. Vivemos a expectativa durante a semana para que chegue logo o domingo em que nós estaremos estudando a palavra. Nós estudamos realmente com alegria nos nossos corações. Isso tem nos acompanhado há bastante tempo e tem sido importante para nós. Não apenas para nós adultos, porque a nossa escola bíblica também tem as salas com as suas lições para as demais idades, como a Alicia, que a cada domingo, à tarde, no caso dela, tem a lição com a sua professora, a tia Rosinha, e ela fica tão alegre, né, com aquele momento em que ela também está estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Estudar a palavra de Deus, nesses tempos em que vivemos, é de extrema importância. A palavra do Senhor nos prepara para vencer as dificuldades, nos prepara para colaborar com as pessoas com as quais nós temos contato, que nós conhecemos, e também nos prepara para realizar a nossa parte da missão no reino de Deus. Então, nós devemos realmente nos dedicar, e como tem sido gostoso a nós acompanharmos e estudarmos juntos a cada semana a palavra do nosso Deus através da escola bíblica dominical. Gostava de um irmão que, convidando os demais para a escola bíblica dominical, dizia assim: em poucos instantes, meus irmãos, nós estaremos começando a maior e melhor escola do mundo. É assim que nós devemos pensar mesmo. A maior e melhor. São tantos estudando, e isso tem sido importante para as famílias e também para as nossas igrejas. Bom dia, meus irmãos. A palavra de Deus em Provérbios 24, de 3 a 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelos conhecimentos se encherão as câmeras, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, a importância da palavra de Deus às nossas vidas será levada por toda a nossa caminhada nessa terra. Vamos estudar juntos, meus irmãos. Convido os irmãos a cada semana também aproveitarem essa grande oportunidade que Deus tem nos dado de nós conhecermos mais daquilo que Ele deseja para nós e assim amadurecermos como pessoas e como igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos permite acesso à Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos trazido, ó Deus, os Teus ensinamentos, ó Pai, e o Senhor tem levantado pessoas que têm colaborado, ó Deus, conosco, que têm nos ajudado, que têm se dedicado, ó Deus, para ensinar a Tua palavra. Agradecemos pela vida desses irmãos. Agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa igreja. Nós te pedimos que o Senhor continue nos guiando, nos orientando, fortalecendo as nossas famílias, meu Pai, e nos impulsionando para que nós possamos estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos instrua de forma a nos permitir entender tudo aquilo que o Senhor tem e deseja para nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão também
bem os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Hoje vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Antes vamos ler um texto, que é Salmo 18, 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. A Escola Bíblica Dominical, toda a vida, teve uma grande importância na minha vida, porque temos professores capacitados para nos ensinar. Então, quando era há uns anos atrás, tinha a irmã Cláudia, esposa do pastor Wilson França, que era a esposa dele que nos ensinava poesias. A gente ia na frente, ela cuidava das meninas, e nós dizíamos poesia, dizíamos versículos decorados. Mas a minha primeira escola bíblica dominical foi na casa da minha mãe, com meu pai. Antes de completar 7 anos, até meus 8, já sabia de quase todas as histórias da palavra de Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jeremias. Então, os pais também devem ensinar seus filhos antes de irem para a igreja. Ensinar na hora do café, do almoço, do jantar. Ensinar a palavra de Deus, porque isso fica dentro do nosso coração, na nossa mente, e nós damos valor à Escola Bíblica Dominical. Na minha vida, a Escola Bíblica Dominical é uma escola muito importante, onde nós aprendemos o que às vezes nós não entendemos em casa. Então, as professoras que nos ensinam, quando a gente chega a uma certa idade, que nem eu já estou, elas sempre mostram as gravuras, porque o idoso tem mais dificuldade para assimilar as coisas com o passar dos anos. Eu gosto muito das nossas professoras. Não vou dizer o nome delas para não constranger algumas que eu posso esquecer. Mas a Escola Bíblica Dominical teve importância para meus filhos, meus netos e agora meu bisneto. Eu sempre digo para o meu neto ensinar o meu bisneto o que é a palavra de Deus. Então eu sou feliz porque até hoje nós continuamos ainda a fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Eu sou grata a Deus pela fortaleza, o socorro bem presente em todas as diversidades que vem da vida. Graças eu dou ao meu Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é presente, onipotente, é o Salvador da nossa vida e devemos honrá-lo todos os dias enquanto vida tivermos. Eu louvo a Deus pela minha família, que nós estamos já na 4ª geração servindo a Deus Altíssimo. Este Deus maravilhoso que é acima do céu e da terra, Ele tem poder. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sou grata, Senhor, pela nossa vida. Amém e amém. Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos Pai, faz-nos Pai, faz-nos
Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos com a bênção do Senhor, sob os cuidados do Senhor e para meditarmos na palavra de Deus. Meditarmos nessa palavra que sempre traz a todos nós o sustento, orientação, direcionamento, mas principalmente ela nos permite compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. O que nos ajuda muito diante de um mundo realmente perdido, perturbado em pecado, distante de Deus. Precisamos sempre estar meditando na palavra do Senhor. Em especial também, posso dizer isso, por causa deste dia. Nós estamos celebrando o mês de abril, que passou, o mês em que durante todo ele nós celebramos a educação, o ensino, a escola bíblica dominical. E como é o primeiro domingo de maio, iniciando o mês da família. Estamos num domingo de transição, de passagem de responsabilidade de cajado, né? Podemos dizer desta forma que estamos aqui passando para uma nova etapa. Saímos da importância do estudo da palavra de Deus, que não termina apenas as celebrações, e começamos agora a ênfase na família. Falar sobre família, a importância de cuidar da família. Família, a nossa família pessoal, a nossa família e os nossos familiares, pai, mãe, namorado, namorada, irmão, irmã, tio, tia e todo mundo que faz parte deste núcleo tão importante, como também da família espiritual, que é a igreja, a nossa primeira igreja batista de Rondônia. Por isso, lhe convido, neste momento, a meditar na palavra do Senhor, que nos fortalece a crescer. Durante estes últimos domingos, pela manhã, eu tenho compartilhado o mesmo texto, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, que é um texto que fala da igreja primitiva, como a igreja surgiu, quais foram suas qualidades, como é importante nós estarmos aplicando estes valores ali que existiram naquela igreja, na nossa vida hoje como igreja, para que possamos crescer. E quando eu falo de crescer, crescer de forma saudável. E crescimento saudável, ele é tanto qualitativo quanto quantitativo. Ele é tanto pelos seus valores morais e éticos, quanto também pela quantidade de membros congregados que participam da vida da igreja. Por esta razão, quero convidar você, meu irmão, a mais uma vez ler o texto de Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. Abra sua Bíblia. Talvez você diga, poxa, pastor, de novo o mesmo texto. Lembro-me sempre de um testemunho de um pastor que ouvi numa pregação, em que ele, referindo-se a um outro pastor, que numa determinada igreja, deste pastor então referenciado, havia assumido, era um pastor novo, e ele pregou João 3,16, que bênção, que sermão belo. No domingo seguinte, João 3,16. Na reunião de oração, João 3,16. No outro domingo, pela manhã e à noite, João 3,16. Durante todo um mês inteiro, João 3,16. Ele pregou. A igreja, no começo, gostou muito, mas depois, lá pela quinta, sexta vez na mensagem, os irmãos já começaram a ficar incomodados porque o pastor não mudava o assunto. E aí aconteceu que foi formada uma comissão para conversar com o pastor. E lá, chegando com o pastor, compartilharam a preocupação deles, achando que o pastor deveria diversificar um pouco mais e não ficar apenas em um texto. Aí o pastor olhou com toda a simplicidade dele e disse assim: meus irmãos, me perdoem se eu não fui claro. Nós só mudamos de mensagem quando começamos a viver a primeira mensagem pregada. Portanto, que adianta aprender vários textos se nós não aplicamos na nossa vida o que já aprendemos? Por essa razão, durante estes domingos pela manhã, estaremos ainda falando sobre Atos, capítulo 2, 42 a 47, mas falando ponto a ponto, com bastante cuidado, com bastante carinho. Amém? Então, me acompanhe mais uma vez, Atos 2, 42 a 47. Quero ler para os irmãos.
que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Querido Pai, mais uma vez lhe agradeço a oportunidade de meditar neste texto e, acima de tudo, ter a oportunidade de aprender mais sobre a igreja que o Senhor originou, que o Senhor formou pela instrumentalidade do Espírito Santo. Senhor, nos ajude a compreender tua palavra e aplicar nas nossas vidas este ponto que estaremos refletindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que li, já relido, e será relido mais uma vez futuramente, nós vamos destacar o verso 44, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a ênfase da reflexão desta manhã é exatamente no verso 44, em que afirma que todos os que creram ou que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma característica muito importante daquela igreja. Para podermos entender e aplicar a verdade que uma igreja cresce ou a igreja cresce quando ela tem equilíbrio. Veja, no primeiro domingo, quando comecei esta série de reflexões, eu falei que uma igreja cresce quando conserva, quando ela persevera. Aí falei de doutrina, a partir do pão, comunhão, as orações. No segundo domingo, eu falei de que uma igreja cresce quando ela reverencia, ela reconhece a autoridade de Deus na sua vida, de forma a respeitá-lo, admirá-lo, ter gratidão e viver uma vida de santificação. Hoje, então, nós vamos pensar exatamente nesse terceiro ponto, agora do verso 44, que nos diz que a igreja cresce quando ela promove equilíbrio. Guarde isso, equilíbrio. Essa palavra é muito importante. Equilibrar. Quem, por exemplo, já não brincou de gangorra, quando duas pessoas sentadas numa tábua, apoiada num eixo central, balançam de um lado para o outro. A brincadeira é muito gostosa. E às vezes os mais velhos gostavam de fazer bastante força para jogar o outro que está do outro lado para cima. E aí quicava, e o outro fazia o mesmo, e vivia aquela brincadeira gostosa de poder interagir com o meu irmão, com o primo, com o parente, com o amiguinho da escola, não importa. Era uma brincadeira. Mas havia um momento em que ou o cansaço, ou a situação que um não tinha tanto mais peso ou movimento do que o outro, que a gangorra ficava parada no meio, nem descia e nem subia, e os dois ficavam ali tentando forçar para ver se fazia o movimento. A ideia de equilíbrio está intimamente ligada com esta questão de estarmos juntos num determinado lugar e todos estarem no mesmo pé de igualdade, mesmo sendo diferentes. Equilíbrio é uma condição na qual nós podemos, através de nossas atitudes, promover a igualdade. De qualquer maneira, a igreja que cresce é uma igreja que promove equilíbrio nas relações, equilíbrio espiritual, equilíbrio na vida social, equilíbrio na vida financeira.
tudo. E a ideia de equilíbrio é saber utilizar bem suas próprias capacidades, para si como para aquele que está conosco. Portanto, como que nós podemos, como crentes, promover equilíbrio? O próprio texto fala que este equilíbrio ocorria de 3 formas muito específicas, que é muito interessante porque ele é quase uma repetição de todos os textos. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Primeira coisa que é muito importante para promovermos o equilíbrio na igreja e assim estimular este crescimento tão importante, fortalecendo a fé. Isso, uma igreja que cresce é aquela que promove equilíbrio, fortalecendo a fé. O texto, verso 44, todos os que creram. Portanto, devemos ter, para podermos viver em equilíbrio como igreja, como povo de Deus, todos aqueles que estão envolvidos precisam estabelecer a mesma fé. E quando eu falo mesma fé, não estou falando de experiência, eu estou falando do ponto de referência. Em quem cremos. Se um crê de um jeito, um Senhor e outro crê em outro Senhor, não há equilíbrio. O equilíbrio está intimamente ligado com a relação com o Senhor Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23 a 24, nós encontramos a narrativa de um pai desesperado procurando Jesus porque seu filho estava possuído, estava endemoniado. E ele queria a solução para a vida de seu filho. E Jesus diz o seguinte àquele homem: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós achamos que a nossa fé não é suficiente. Se há fé em Cristo Jesus, ela é suficiente, não importando a experiência. O que quero dizer com isso? Sua experiência é importante, mas ela não pode ser usada como padrão, como régua para medir os outros. A sua fé é uma relação com você e o Senhor. Portanto, para promover o equilíbrio na igreja, precisamos fortalecer a nossa fé e a fé do nosso irmão, fazendo olhar para Cristo, que Ele que tem o poder de ajudar-nos a vencer a nossa dificuldade, muitas vezes, de crer, nossa incredulidade. Foi o que aconteceu com este homem. Ele pedia a ajuda de Jesus: olha, se o Senhor puder, e Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Se você crê de verdade, sim, o Senhor responderá. De repente a resposta pode não ser do jeito que você gostaria, mas ela será o que suprirá a sua necessidade. Então, meu irmão, se queremos promover o equilíbrio na primeira igreja batista de Rondônia, não somente por causa do seu centenário, mas nos próximos 100 anos, e quem sabe nós vamos estar todo mundo junto celebrando isso daqui a 200 anos, não sei, o Senhor que sabe. Nós precisamos promover a fé de cada um de nós. E essa promoção da fé está muito mais ligada com estimular, valorizar, incentivar, alimentar, não esmorecer diante das circunstâncias. Podemos ficar entristecidos, podemos nos abalar, mas a nossa fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. Também lemos em Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mantenha o seu foco em Cristo, o que Ele fez por você. Fortaleça a sua fé neste sacrifício. Ele não titubeou, mesmo sabendo a vergonha que iria passar, porque a Bíblia fala que quem é morto no madeiro ou na cruz é amaldiçoado. Jesus Cristo abriu mão de toda sua realeza, de toda a sua beleza, para se sacrificar por sua vida, para que você pudesse, arrependido de seu pecado, ser perdoado e estabelecer uma relação de comunhão com o Senhor. Fortaleça a sua fé em Cristo. Se quer manter o equilíbrio, se você quer promover o equilíbrio na vida da igreja, na sua vida familiar, no cotidiano, eu desafio você, fortaleça a sua fé em Cristo, pois Ele é o autor e consumador desta mesma fé. Bem, o texto então afirma que aquela igreja era formada de todos os que criam, todas aquelas pessoas que tinham essa fé fortalecida, eles estavam juntos. É importante nós entendermos que, ainda mais num tempo como nós vivemos hoje, de distanciamento social, alguns não estão percebendo a importância de manter o contato, de relacionar-se, de envolver-se. Porque o estar junto faz parte da vida com Cristo. O estar junto com o meu irmão, com a minha irmã, ajuda mutuamente ao equilíbrio. Quando eu encontro o meu diferente, aquele meu irmão que é um pouquinho, que gosta de alguma coisa que eu não gosto, eu aprendo a interagir com este diferente e oferecer o meu melhor para melhorá-lo e ele também a mim. A palavra de Deus então nos ensina que aquela igreja tinha um prazer em estar junto, procuravam, buscavam, eles trabalhavam para permanecerem juntos. Aí vem o segundo ponto, um ponto muito importante, que uma igreja que cresce é aquela que promove equilíbrio, promovendo unidade. A igreja equilibrada é aquela que cresce. E este equilíbrio vem através da promoção, do incentivo, da unidade. E é importante nós entendermos que unidade não significa necessariamente uniformidade. Usar a mesma roupa, o mesmo padrão, não. Numa caixa de fósforo, nós temos palitos que, quando olhamos de fora ou dentro da caixa, tudo igualzinho, parece igual. Mas quando pegamos este palito, um a um, e olhamos nitidamente, vamos ver que eles têm diferenças, sua característica. E principalmente uma coisa que acontece, se você tiver a curiosidade de acender cada um dos fósforos, você vai perceber um fato interessante. Alguns é rápido para... Passou na caixa de fósforo, acende. Outros você tem que dar duas, três batidas para ele incendiar. Alguns consomem toda a madeira, outros apagam pouco depois. Outros deixam uma brasa bem viva, outros só ficam na fumaça. Mas todos exercem o seu papel, funcionam, têm as suas individualidades, mas fazem parte de um todo. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, do verso 1 a 6, nós encontramos a seguinte afirmação de Paulo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo deixou isso muito claro, de que a igreja que cresce, ela promove este equilíbrio através desta unidade, quando fortalece o indivíduo para fazer parte do todo o tempo todo, e o todo acompanha a cada um. É muito importante nós entendermos que, se queremos realmente crescer quantitativamente quanto qualitativamente, precisamos buscar este equilíbrio na promoção da unidade. Estar juntos, permanecer juntos, buscar a comunhão sempre. As diferenças sempre vão existir, mas como nós temos o Espírito, como Paulo diz, o Espírito Santo, somos vinculados pela paz. Este Espírito Santo promove em nós paz nas relações com quem quer que seja. Seja dentro da igreja ou fora, mas principalmente aqueles que são os domésticos na fé. O texto de Romanos, capítulo 15, verso 1 a 6, diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto é muito claro. Se você é forte na fé, se você tem se sentido fortalecido no serviço do Senhor, você tem que cuidar daqueles que estão enfraquecidos. E não agradar a si mesmo, mas agradar aquele que está ao seu lado. É difícil? É. Mas é assim que ajudamos ao próximo a crescer no nível onde nós estamos. Se você está com a sua vida bem firmada em Cristo, fortalecida, você é a pessoa que Deus quer usar para fortalecer o teu irmão e tua irmã. Portanto, promova a unidade. Seja instrumento de Deus para trazer o seu irmão à comunhão. Não agir baseado nas próprias interpretações, sem que passe por esse crivo, por esse padrão. Eu preciso dizer o que eu tenho que dizer para promover na vida do meu irmão crescimento, e não para apontar o dedo dizendo que está errado. Não estou dizendo aqui que nós não podemos chegar para o nosso irmão quando vemos algo errado e corrigi-lo. Devemos. Jesus mesmo nos ensina isso no Evangelho de Mateus. Se virdes o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda-o. Só que, se continuarmos a ler o texto, aprendemos ali que repreensão não é bronca para trazer ao coração do irmão ou da irmã, ou de alguém, tristeza ou amargura ou arrependimento de continuar naquele lugar. Não. A repreensão é apontar para a pessoa qual é o padrão de Deus e o que ela está fazendo. A pessoa tem que ver que é Deus que está decepcionado. De repente você não gostou de algo, mas isso não tem nada a ver com o que Deus diz ser certo ou errado. Apenas você não gosta. Eu me lembro de uma situação muito pessoal minha, de um irmão que não gostava de palmas na igreja. Achava que aquilo ali era desrespeito. Eu entendi o argumento dele. Ele foi criado a vida inteira sendo ensinado dessa forma. Mas os tempos mudaram.
Uma nova geração entrou. E essa nova geração não entendia da mesma forma. E a própria Bíblia nunca proibiu palmas no culto. Fala de reverência, mas não fala de palmas. A interpretação de alguns pastores, alguns líderes, era que a palma era uma irreverência. Mas é ilógico pensar dessa maneira, porque nós usamos salva de palmas quando queremos elogiar alguém que fez algo bom. Mas para evitar o conflito, nós dizemos o seguinte, em algumas igrejas ainda existe isso, mas nós não batemos palmas porque não queremos nem beneficiar um e nem desconfortar outro. Então conversamos, dialogamos sobre isso, e aqueles que diziam que não tem importância nenhuma, disseram o seguinte, não precisa fazer isso. Nós não deixaremos de adorar a Deus porque batemos palma. E aqueles que condenavam, diziam, nós não vamos também deixar de adorar a Deus e nem ter comunhão com os meus irmãos porque eles batem palma. Isso trouxe crescimento na igreja, porque cada um foi percebendo de que nosso gosto pessoal, nossa vontade pessoal nunca pode suplantar a palavra de Deus, que nos estimula a promover a unidade da fé em Cristo Jesus. E por fim, aqui o texto que li de Atos 4, capítulo 2, verso 44, diz que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Esse terceiro ponto é muito importante, porque é o texto que fala que a igreja promovia a partilha. O que quero dizer com isso? Não é dar o que é meu para o outro, mas é dar para quem necessita a ajuda necessária. Por isso que a igreja que cresce é aquela que promove o equilíbrio, e este equilíbrio está no estimular a partilha, estimular a ajuda ao próximo, ajuda à necessidade. Veja, Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 4 diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aquela igreja, ela tinha este padrão. Todos tinham ou procuravam ter, todos estavam tendo tudo em comum. E quando falo tinham em comum, aquilo que eles experimentavam de bênção na sua vida, eles não guardavam para si, eles compartilhavam. Eles partilhavam com todos. Os benefícios, as alegrias, as lutas às vezes. Por isso devemos sim estar sempre procurando conversar um com o outro, buscando em oração. Ore comigo, vamos buscar a vontade de Deus. Eu quero compartilhar uma alegria que Deus me deu. Todos nós somos chamados pelo Senhor para promover este equilíbrio através da partilha. Por que razão? Porque como podemos nós estar numa caminhada para a glória de Deus, numa caminhada para os céus, e entre nós existem aqueles que padecem por falta de ajuda, por falta de orientação, por falta de partilhar a graça, partilhar amor, partilhar sustento. Como é bom poder chegar numa casa, levar uma oferta de amor e ali orar com a família e vê-los se sentindo tão bem e dizendo, poxa, que maravilha, Deus, e as pessoas dizerem assim, Deus ouviu nossas orações, e aí naquele momento cai a ficha, Deus me usou, sou um instrumento nas mãos de Deus, e eu nem sabia. Tive uma experiência muito abençoadora,
aqui na igreja alguns meses atrás, a irmã que me abençoou nesse sentido, se ela deverá estar ouvindo essa mensagem, só vou contar a bênção, mas não vou contar o santo, como diz o ditado. Mas nós estávamos com uma dificuldade, um problema, e esta irmã nos abençoou de uma forma muito especial. E quando eu vi a bênção, eu liguei e falei assim: irmã querida, você foi resposta de Deus para as nossas orações, pois nós estávamos pedindo a Deus essa intervenção. E é bom demais poder compartilhar quando nós percebemos que Deus nos abençoou usando a vida de um irmão, de uma irmã, às vezes distante. Irmãos, a igreja cresce. A igreja cresce, tanto em número quanto em qualidade, quando ela promove equilíbrio. E este equilíbrio, ele acontece quando fortalecemos a fé mútua, quando nós promovemos a unidade, quando nós estimulamos o partilhar de tudo que Deus tem nos dado. Eu espero de coração que você possa guardar esta reflexão em sua vida, aplicá-la e compartilhar com outros. Faça isso. Porque a minha oração é que tudo que foi compartilhado agora possa promover este equilíbrio na nossa relação e na nossa comunhão com o nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa lhe fazer compreender desta forma. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, eu lhe agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar sua palavra neste momento. Que ela possa alcançar os corações e dar o fortalecimento necessário para podermos promover o equilíbrio na tua igreja e neste equilíbrio vivenciarmos o crescimento que o Senhor quer que a igreja vivencie. Agradeço, Pai amado, a esta oportunidade e peço a sua bênção por todos nós, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto. Que Deus te abençoe. Nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus. Nós somos no amor de Deus e Pai. Nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna. Temos um compromisso sério, irmãos. Ser igreja, aleluia, corpo vivo. Expressão de Cristo, de sua vida e seu amor.
unidos em Cristo, e uns aos outros, uma aliança eterna somos. A graça de Jesus nós somos o amor de Deus e Pai nós somos comunhão do Espírito, uma aliança. Vamos declarar mais uma vez. Aleluia. Dê para você pegar a letra, né? Declare isso com convicção. Que essa aliança é eterna, infinita, inquebrável, porque foi firmada por Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Expressão de Cristo, sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros, uma aliança.